Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje então sobre serviços públicos. Vem comigo aqui. Bom, então o nosso tema primeiramente vamos falar então sobre o conceito de serviços públicos. Nós temos um conceito clássico aqui do Eli Lopes Meirelles. Serviço público é todo aquele serviço prestado pela administração pública ou por seus delegados sob normas e controles estatais para satisfazer as necessidades sociais essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado. Beleza? Então vejam bem, o serviço público é aquele serviço prestado tanto pela administração pública quanto os particulares delegatários de serviço público. E aí nós temos que lembrar, da chamada concessão, permissão e autorização do serviço público. Beleza? Vamos lá então. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Então, nós encontramos a previsão dos serviços públicos no artigo 175 da Constituição Federal. E lá diz que o serviço público será prestado diretamente pelo poder público ou sob o regime de concessão e permissão. É aquilo que o Eli falou ali, dos agentes delegatários do serviço público. Beleza? Uma questão importante que eu tenho que lembrar, que os delegatários de serviço público são particulares que prestam serviços públicos, mas não fazem parte da administração pública, ok? Vamos lá então. Vejam bem, levando em consideração isso, a Constituição Federal atribui ao poder público a titularidade dos serviços públicos. E os delegatários desse serviço público, como nós vimos lá em organização da administração pública, ficam apenas com a execução do serviço. Beleza? Já as entidades da administração indireta, aquelas que recebem uma outorga legal, que são criadas ou autorizadas por lei específica, aí nós temos então a titularidade mais a execução. Beleza? Então vamos ter que relembrar lá de organização da administração pública. Para tratar de concessão e permissão, nós temos a Lei 8987 de 95, que trata do regime, então, de concessão e permissão de serviços públicos. Vejam bem que essa lei não trata da autorização, certo? Vamos lá, então. Agora nós vamos adentrar a classificação dos serviços públicos. A primeira classificação que nós temos é quanto à essencialidade do serviço. Nós temos os serviços públicos propriamente ditos, ou essenciais, e os serviços públicos de utilidade pública. Então vamos entender a primeira classificação. O que vem a ser os serviços públicos propriamente ditos? São todos os serviços essenciais prestados diretamente à comunidade pela própria administração pública. Então vejam bem, quando nós temos um serviço público propriamente dito, é a própria administração pública quem irá prestar. E aí nós encontramos, por exemplo, na Defesa Nacional, no serviço de polícia, certo? Na segurança pública, na saúde pública, que não admitem delegação ou outorga. Então, são aqueles serviços prestados pela administração direta, beleza? E a segunda classificação são serviços de utilidade pública. São serviços úteis ou convenientes para a comunidade e prestados pela administração pública ou por um terceiro. Quando o serviço é executado por outra pessoa física ou jurídica, cabe à administração pública a fiscalização do serviço, mas por conta e risco sempre do prestador de serviço público. Beleza? Então, exemplos que nós temos desse tipo de serviços, serviço de energia elétrica, serviço de gás de cozinha, telefonia, transportes coletivos. Então, transporte urbano municipal, intermunicipal, interestadual. Okay? A segunda classificação que nós vamos ver é do Eli Lopes Meirelles. Ele classifica quanto à adequação, certo? Os serviços públicos podem ser próprios do Estado ou impróprios do Estado, certo? Então, o que vem a ser um serviço próprio do Estado? São aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do poder público e não podem ser delegados. Então, nós encontramos aí a segurança pública, a saúde pública, a defesa nacional, como exemplos de serviços próprios de Estado. E os serviços impróprios de Estado? São serviços que podem ser prestados diretamente pelo Estado ou por meio de uma entidade descentralizada, certo? Uma concessionária de serviço público ou autorizatária. Inclusive, aí uma entidade da administração indireta, uma autarquia, uma fundação, certo? Uma empresa pública ou sociedade de economia mista, prestador de serviço público. Exemplo que nós temos aqui, o transporte público. Seria um exemplo, então, de serviço impróprio do Estado.
A próxima classificação que nós temos é quanto aos seus destinatários. Então, os serviços públicos podem ser Universe, que seriam os serviços gerais, indivisíveis, e nós temos os serviços Uti-Singuli, individuais ou divisíveis. Beleza? Então, vamos entender o primeiro. Os serviços gerais são aqueles que a administração presta sem ter um usuário determinado, para atender a coletividade como um todo. Certo? Então, devem ser mantidos através dos impostos públicos. Exemplo, o policiamento urbano, a iluminação pública, são exemplos de serviços colocados à disposição de toda a coletividade, então, serviços gerais, e são indivisíveis. Eu não consigo, então, determinar quem é o verdadeiro usuário daquele serviço público. Então, por isso, eles vão ser remunerados através dos impostos públicos. Já os serviços individuais, também conhecidos como serviços divisíveis, certo? São aqueles prestados às pessoas pré-determinadas, devendo ser remunerados ou através de taxas ou através de tarifas, certo? Devem ser remunerados por taxas porque a taxa é um tributo, certo? Ou através de uma tarifa, que é o chamado preço público. Vejam bem, esses serviços divisíveis aqui, eles não vão ser remunerados através de impostos, eles vão ser remunerados através da taxa, que é um tributo, ou ainda a tarifa pública, ou chamada preço público. Nós vamos entender daqui um pouco quando que eu utilizo a taxa e quando que eu utilizo a tarifa, certo? Mas vejam bem, exemplos de serviços públicos divisíveis. Nós temos aí, a água encanada, a energia elétrica, o transporte urbano, são serviços que eu consigo individualizar o usuário e esse serviço vai ser remunerado ou por taxa ou por tarifa, certo? Só para exemplificar melhor, eu vou remunerar através de um tributo, de uma taxa, quando for uma pessoa jurídica da administração pública, certo? Então, vamos pensar que seja uma empresa pública ou sociedade de economia mista que presta o serviço de água encanada ou de energia elétrica. Então, exemplo de Santa Catarina, nós temos aí a Casan e a Celesc, que são duas sociedades de economia mista, certo? Onde o Estado faz parte dessa sociedade, tem a maioria do capital votante. Então, esse serviço vai ser remunerado através de uma taxa, que é um tributo. Já a tarifa é quando nós temos um particular, através de uma concessão ou permissão. Aí nós temos a tarifa, também conhecida como preço público. Mas vejam bem, pessoal, essa é a regra, Muitas vezes a gente encontra aí em alguns municípios entendimentos diversos, certo? Mas a regra geral seria o tributo, a taxa, nas entidades da administração indireta, certo? Pessoal, vamos falar agora, então, dos requisitos dos serviços públicos. O primeiro requisito é fundamental dentro do serviço público. É o requisito da continuidade, certo? Nós encontramos a previsão dele lá na Lei 8987 de 95, no seu artigo 6º. Lembrando que essa Lei 8987 é aquela que trata das concessões e permissões de serviço público. Beleza? Então, vejam bem. A permanência nada mais é que a continuidade do serviço público, não podendo o mesmo sofrer uma solução de continuidade. Quando instituído o serviço, este deve ser prestado normalmente. Então, nós temos aí como regra a continuidade dos serviços públicos, ok? Mas vejam bem, não se considera descontinuidade da prestação do serviço público na sua interrupção por situações de emergência. Então, quando eu tenho uma situação de emergência, aquela interrupção não vai ser considerada, então, uma descontinuidade do serviço público. Claro que dentro de uma razoabilidade de tempo, pessoal? Vejam bem, ou ainda após prévio aviso, quando? Então, após um aviso prévio da administração pública, quando motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, certo? Ou ainda por inadimplemento do usuário. Então, nós temos aí as situações onde a lei não considera descontinuidade, certo? Continuando, então, vamos ver um pouco dos entendimentos jurisprudenciais em relação a isso, certo? Então, requisitos para o corte em caso de inadimplemento. Primeiro caso, eu tenho que ter um aviso prévio exigido por lei, certo? O STJ entende que só pode haver o corte do fornecimento por inadimplemento quando depois do aviso prévio se esse tratado de dívida atual, de dívida referente ao mês anterior ao corte, certo? Recurso especial aqui, 1336,
889, beleza? Vejam bem, o STJ não admite o corte como mecanismo de cobrança de dívidas pretéritas. Então, apenas a cobrança da dívida atual, certo? Precisa cobrar judicialmente, não pode usar o corte como forma de obrigar o usuário a pagar uma dívida pretérita, certo? Ainda, o STJ também não admite o corte por conta de inadimplemento de morador anterior, certo? Vejam bem, uma questão importante que nós encontramos aqui na última, em relação às jurisprudências. É lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o ente federativo, então o município, não quita sua dívida junto à concessionária de serviços públicos. Contudo, o corte não pode ocorrer de maneira indiscriminada, de forma a colocar em risco o interesse público. Então, vejam bem, um município que esteja devendo para uma concessionária de serviços públicos, certo? Imagine que o município deve energia elétrica, ele pode sofrer uma interrupção, desde que seja avisado previamente, ok? Só que esse corte, ele tem que ter um certo cuidado, ele não pode cortar, por exemplo, serviços públicos essenciais. Por exemplo, a iluminação pública, a energia elétrica de um hospital, a energia elétrica de uma escola, ok? Então, tem que haver aí um critério, certo, nesse corte de energia. O próximo requisito dos serviços públicos que nós encontramos é a generalidade. O que significa isso? O serviço público oferecido deve ser igual para todos, deve ser prestado sem qualquer forma de discriminação a quem o solicite. Então, aqui nós podemos relacionar ainda aí o princípio da impessoalidade. Esses serviços públicos, então, ele tem que atender uma generalidade, não pode, então, fazer qualquer forma de discriminação entre os usuários de serviços públicos, beleza? O próximo requisito do serviço público é a sua eficiência. A eficiência exige que o responsável pelo serviço público se preocupe sobremaneira com o bom resultado prático da prestação, certo? Que cabe oferecer aos usuários. Então, a eficiência nada mais é aí que prestar um bom serviço público buscando os melhores resultados práticos nessa prestação de serviço, certo? O próximo requisito do serviço público é a sua modicidade. A modicidade impõe que sejam os serviços públicos prestados mediante taxas ou tarifas, conforme vimos anteriormente, pagas pelos usuários para manter os benefícios recebidos e permitir o seu melhoramento e expansão. Então, não pode haver aí uma grande lucratividade por parte das concessionárias e permissionárias, assim como do próprio ente federativo que estiver prestando serviço, Então, nós temos aí o requisito da modicidade justamente para controlar isso. No caso de uma tarifa de serviço público concedido, será fixado pelo preço da proposta vencedora lá na licitação. Então, para que haja, por exemplo, uma concessão de serviço público de transporte urbano, primeiramente eu tenho que ter um processo licitatório. A modalidade obrigatória é a modalidade, então, da concorrência, certo? E lá nas propostas de preço da licitação, deve já prever, então, aí a modicidade das tarifas, beleza? O próximo requisito que nós temos é o da cortesia. Pelo princípio da cortesia, obriga-se a administração pública a oferecer aos usuários de seus serviços públicos um bom tratamento, certo? Então, isso aqui faz parte dos serviços públicos, que os usuários sejam bem tratados, que sejam tratados, então, com cortesia, ok? Agora vamos entender um pouquinho mais, então, sobre a remuneração do serviço público. Nós estávamos falando, sobre a taxa e a tarifa, então vamos entender melhor um pouquinho sobre a remuneração. Em regra, a remuneração dos serviços será efetuada por meio de taxas, quando decorrentes de serviço de poder de polícia, serviços de utilização efetiva ou potencial postos à disposição do cidadão. Exemplo que nós temos aí a taxa de coleta de serviço de lixo domiciliar, certo? A coleta de esgoto sanitário e a distribuição de água domiciliar, certo? Então aqui nós temos os exemplos de serviços remunerados através de taxa. Então, nós encontramos a previsão lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78, a previsão de taxas. Então, posso ter taxa para serviço de poder de polícia e taxa para serviços colocados à utilização efetiva ou potencial do cidadão, desde que serviços divisíveis, ok? Um exemplo de serviço divisível é o serviço de coleta de lixo domiciliar, ok?
Agora, um exemplo. Iluminação pública, que é indivisível, eu não posso remunerar através de taxa. Eu posso remunerar através de um imposto ou se o município já implantou a COSIP, a contribuição de iluminação pública, mas não através de taxa, ok? Vamos lá. E através de tarifa? Através de tarifa, também conhecido como preço público, são custeados os serviços públicos efetivos, como telefonia, energia elétrica e outros. Mas vejam bem, prestado por pessoas jurídicas de direito privado, delegatários de serviços públicos, certo? Então aqui, quando nós tivermos uma concessionária ou permissionária, a remuneração será então através de tarifa. Quando nós tivermos a presença do poder público prestando serviço, a regra é que seja através de taxa, ok? Há alguns municípios, né, que optam, mesmo sendo uma entidade da administração indireta, remunerar através de tarifa, ok? Mas a regra é taxa quando o poder público remunera, certo? E tarifa quando é um delegatário de serviço público. Vamos lá. Agora vamos analisar um pouco mais sobre as formas de prestação do serviço público. Nós tratamos um pouco sobre isso quando falamos em organização da administração pública. Lá nós vimos que o serviço pode ser prestado de forma centralizada, que é aquele serviço prestado pelo próprio Estado através da administração direta, são os entes federativos, né? Então União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas eu também vi que através do princípio da especialização, eu posso prestar um serviço de forma desconcentrada ou descentralizada. Vamos relembrar? Eu tenho desconcentração quando o serviço é prestado por um órgão, ok? Então, buscando uma especialização, o Estado, o ente federativo, desconcentra criando órgãos, certo? Imagine aí um órgão, a Secretaria de Segurança Pública, é um órgão especializado em segurança pública, certo? O outro instituto que nós vimos é a descentralização. Significa que o poder público transfere, certo, a execução a um terceiro. Esse terceiro pode receber através da outorga ou delegação. Vamos relembrar, eu tenho a outorga legal quando a administração pública, através de uma lei específica, cria a autarquia, cria a Fundação Pública de Direito Público e autoriza a criação da Fundação Pública de Direito Privado, da empresa pública e da sociedade de economia mista, beleza? Então, quando o Estado transfere por descentralização, por outorga legal a uma entidade, eu tenho a administração indireta, certo? Lembre que sempre através de lei. E aqui, quando é por uma outorga legal, o ente federativo vai transferir a titularidade mais a execução do serviço público para a entidade, certo? Há certas divergências doutrinárias em relação a isso, mas fique com essa regra geral que é muito importante, certo? Na outorga legal, através de lei é criada, então, autorizada através de uma lei específica as entidades da administração indireta, certo? Mas vejam bem, eu tenho também a descentralização para um particular. Lembre que esse particular é o delegatário de serviço público. Então, através de uma delegação, a administração pública transfere apenas a execução do serviço para um concessionário ou permissionário, certo? Mantendo a sua titularidade. Então, vamos relembrar. Imaginem que um município, que é o titular do serviço de transporte urbano municipal, transfere aí, através de uma descentralização por delegação, a um particular a execução do serviço público, através de uma concessão ou permissão. Beleza? Então é importante relembrar esses conceitos aí que nós vimos na aula de organização. O próximo tópico que iremos conversar é sobre justamente as concessões, certo? Então, o conceito de concessão comum nós encontramos na Lei 8987 de 95, no seu artigo 2º. Então, vamos lá. A concessão corresponde à delegação de serviço público feita pelo poder concedente, o ente público, União, Estado, Distrito Federal, Município, que tenha competência para prestar aquele serviço específico, para uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Vejam bem, então, a concessão é a delegação de serviço público a um particular, e esse particular necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Eu não posso fazer uma concessão a uma pessoa física, diferente da permissão que nós vamos ver, certo?
Então vejam bem, ó, não se admite a concessão para pessoas físicas. Na concessão, há um entendimento doutrinário que prevalece o interesse público, certo? Por mais que haja aqui o interesse do concessionário em obter lucros, certo? Nós vamos ter aqui a prevalência do interesse público, o interesse da coletividade, certo? Vejam bem, a concessão será firmada, então, precedida de uma licitação na modalidade de concorrência, certo? E nós teremos, então, aí um contrato administrativo firmado, certo? Esse contrato obedeceu uma prévia licitação na modalidade de concorrência, ok? Então, a concessão é firmada através de um contrato administrativo. Exemplo que nós temos aí, né? O transporte público municipal, um exemplo de concessão de serviço público. Ok? Então vamos lá aos artigos. O artigo 2º da Lei 8.987 diz o seguinte: a concessão desse serviço público, precedida ou não da execução da obra, será formalizada mediante um contrato, que deverá observar os termos desta lei e das normas pertinentes ao edital de licitação. Então vejam bem, esse contrato, assim como o processo licitatório, serão regrados pela lei de licitações. Certo? E aí, indo lá na lei de licitações, nós encontramos o artigo 14. O artigo 14 diz o seguinte: toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de uma prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos e a vinculação ao instrumento convocatório. Certo? Então, vejam bem, para que haja uma concessão de serviço público, é necessário prévia licitação, utilizar a modalidade da concorrência e firmar um contrato regido pela lei de licitações. Ok? Regramentos a partir do artigo 54 da lei de licitações. Próxima forma de delegação de serviço público é a permissão de serviço público. Ok? A permissão, encontramos lá o conceito lá no artigo 40 da lei 8.987. Então diz assim, ó, a delegação, a permissão de serviço público é a delegação de serviço feita pelo poder concedente a uma pessoa física ou jurídica. Então vejam bem, a permissão de serviço público é uma delegação de serviço que pode ser feita tanto para uma pessoa jurídica quanto para uma pessoa física. Ok? O entendimento doutrinário que há uma presença tanto do interesse público quanto o interesse do particular. Então, uma grande diferença da concessão para a permissão é que na concessão permanece o interesse público e aqui prevalece o interesse de ambas as partes, certo? Tanto do permissionário quanto da administração pública. Também vai ser firmado um contrato administrativo com prévia licitação. Certo? A diferença também em relação à concessão, que pode ser qualquer modalidade de licitação, diferente da concessão, que é obrigatoriamente uma concorrência. Certo? Exemplos que nós temos de permissão de serviço público. O serviço de táxis municipal, certo? O serviço de funerárias públicas, funerárias particulares de determinados municípios, são exemplos que nós temos aí de permissões de serviço público. Certo? Eu não posso confundir a permissão do serviço público com a permissão de uso de um bem público, ok? A permissão de uso de um bem público, ela continua sendo através de um ato unilateral, certo? Então, a permissão de serviços públicos, que é regrada pela Lei 8.987, deve ser através de um contrato administrativo. Cuidado aí, ok? Próximo, na forma de delegação que nós temos, é a autorização de serviço público, certo? Apesar do artigo 175 da Constituição Federal não prever a autorização como forma de delegação de serviço público, a autorização é citada em outros dispositivos constitucionais, como o artigo 21, inciso 11 e inciso 12 da Constituição Federal. Certo? Então, nós temos entendimentos de alguns doutrinadores que entendem que a autorização não é um mecanismo de delegação. Certo? Por outro norte, nós temos outros doutrinadores que seguem aqui a previsão constitucional e entendem que há aí uma autorização de serviço público. Ok? Ela tem uma natureza de um ato administrativo unilateral, discricionário e
precária. Então, é feito pela própria administração pública, há uma discricionariedade, ou seja, conveniência e oportunidade, análise do mérito administrativo, e precário porque pode ser revisto a qualquer tempo pela administração pública. Certo? É utilizado nas situações em que a prestação do serviço público não exige um alto grau de especialização técnica, em que a prestação não exige vultuoso aporte de capital. Certo? Não é necessário que haja uma licitação pública e aqui, ao contrário dos demais, prevalece mais o interesse do particular. Certo? Próximo tópico que nós vamos falar, então, são sobre as parcerias públicos-privadas. Ok? A parceria público-privada, ela encontra previsão na Lei 11.079 de 2004. Ela é uma forma de concessão, certo? Ela é uma concessão especial regulamentada por uma lei específica. O objetivo dessa lei de parceria público-privada é incentivar o investimento privado no setor público, através de repartição objetiva dos riscos entre o Estado e o parceiro público e o particular, que é o parceiro privado. Então, o objetivo é incentivar, né, que capital privado seja aportado aí no setor público, buscando então aí uma parceria público-privada. Certo? Ela será precedida de uma licitação na modalidade de concorrência, assim como a concessão geral, certo? E aqui nós temos uns regramentos que são bem particulares. Por exemplo, a parceria público-privada terá a duração de no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos, certo? Deverá ter um valor superior a 20 milhões e é vedado, certo, a parceria público-privada ter um único objeto, o fornecimento de mão de obra, instalação de equipamento ou execução de obra. Então, eu não posso ter apenas um único objeto. Eu posso ter, por exemplo, o fornecimento de mão de obra e a instalação de equipamentos. Ou, por exemplo, a execução da obra e mais o fornecimento de mão de obra, mas não apenas um desses serviços. Ok? Vejam bem. Será pactuada a criação de uma sociedade de propósito específico. Então, quando é firmado essa parceria público-privada, surge uma sociedade de propósito específico. Certo? Por fim, é importante eu saber que existem duas modalidades em relação às parcerias públicos-privadas. Certo? Nós temos a concessão administrativa e a concessão patrocinada. Qual a diferença? Na concessão administrativa, apenas a administração pública quem irá remunerar o parceiro particular, certo? Exemplo, delegar a empresas privadas a construção de um presídio. Quem que vai pagar, vai patrocinar essa concessão? Apenas o poder público. Já na concessão patrocinada, há o pagamento de uma tarifa pelo usuário de serviço público, além de complementação paga pelo parceiro público ao parceiro privado. Então, na concessão patrocinada, há o pagamento aí pelo usuário do serviço público e uma complementação por parte da administração pública.